Fala pessoal, aqui nós estamos passando com vocês a nossa Semana Vale Tudo, a nossa super revisão para a Guarda Municipal de Leopoldina, né? Você ir preparadíssimo para a sua prova no próximo domingo. E aqui embaixo nós temos os nossos simulados, tem um link dos nossos simulados aí para você baixar o nosso pacote de simulados e estar exercitando de acordo a banca pode cobrar na sua prova. Então embaixo aqui o link de simulados, baixe o nosso pacote e comece, né, exercitar aí nessa reta final. E ainda, né, reforçando com vocês, no próximo domingo nós faremos, né, a correção da prova da Guarda Municipal de Leopoldina. Para isso, precisamos que você mande ali, né, uma foto escaneada da sua prova no WhatsApp do Vale Concurso, para nós fazermos ali a correção da prova no nosso canal do YouTube ao vivaço. Então já coloca na sua agenda aí, depois da sua prova você vem aqui para o canal do YouTube para nos acompanhar na correção da GCM Leopoldina. Vamos lá, simulado, reta final, aqui vale a pena. Seja muito bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para a Guarda Civil Municipal de Leopoldina. É com você que eu quero falar. Eu sou o professor Magno Assis, já vou colocar aqui meu Instagram para você. Qualquer dúvida pode me chamar lá ou no comentário aqui embaixo, @magnoassis44 no Instagram. Qualquer dúvida pode mandar uma mensagem lá para mim que a gente vai te ajudar nessa reta final aí, beleza? Hoje a dica é, deixa eu só ver se pegou aqui, pegou. A dica é de direito constitucional. É uma dica que a gente chama de vale tudo, porque é as apostas do professor, né? Ó, vale tudo. Vou colocar aqui no GCM para a pessoa saber. Ó. GCM Leopoldina. Tudo que esse professor acha que pode cair na sua prova. Lembrando que o seu edital tem lá do artigo 1º ao 4º, 1º ao 4º, tem o artigo 5º, tem o artigo 29, que trata dos municípios, e 30. Lá tem o artigo 37 a 41. Só que isso aqui está dentro de direito administrativo, então a gente não vai entrar aqui, porque dentro de direito constitucional não tem esse artigo aqui, beleza? E também tem o artigo 144, vamos fazer um apanhado do que o professor acha que pode cair na sua prova desses artigos aqui, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, quando você ativa o sininho aí, você é avisado em primeira mão de tudo que rola nesse concurso e nos outros concursos públicos. Lembrando que se você comentar aqui embaixo, deixar o seu joinha, ajuda bastante o canal a continuar crescendo e disponibilizando material de qualidade para você, como esse, gratuito, beleza? E se você quiser adquirir apostila, questões, simulados nessa reta final, fique à vontade, tem aqui embaixo que você pode adquirir. Se você ativar as notificações, você vai ser avisado dos outros vale-tudos. Cada matéria vai ter o seu professor aqui fazendo as suas apostas finais para esse concurso da GCM de Leopoldina. Não perca essa oportunidade, beleza? Dito isso, vamos às apostas desse professor. Eu espero que você esteja com alguma coisa na mão para anotar. O ideal é que você tivesse com a Constituição ou a lei, né, em alguma apostila impressa, para você ir anotando o que eu vou te falando aqui, para quando você fizer a sua revisão aí sozinho, no seu quarto, no lugar que você escolher para estudar, você lembrar ali, porque se você for anotando, ajuda bastante o cérebro a lembrar na hora da prova. Se você não tiver num local aí que não tiver como, pega um papel, vai anotando aí, um caderno, só para você, essa memória muscular, ativar no seu cérebro na hora que você for fazer a questão, na hora que realmente for valendo, né? Então, dito isso, vamos colocar aqui a primeira coisa que eu acho que tem chance de cair na sua prova. Por que logo o artigo 1º? Porque a maioria dos concursos que cobra os princípios fundamentais, a maioria deles tem no mínimo uma questão de artigo 1º. A maioria deles, eu não vou ser leviano para falar que são todos aqui, porque eu não conheço todos os concursos, mas a maioria dos concursos que cobra dos princípios fundamentais tem alguma coisa de artigo 1º. Então, como é que eu vou saber o que vai cair, professor? A banca, como é letra de lei, ela não tem como fugir muito, e a banca de vocês, ela tem um jeito assim, muito peculiar de cobrar artigo 1º ao 4º. Eu vou tentar te explicar isso aqui em poucos minutos, beleza? Porque a gente tem que passar para o artigo 5º aqui, que é onde a maioria das questões vão ser retiradas. Então vamos lá. Ó, para você entender de uma vez por todas, se você não assistiu essa aula de artigo 1º ao 5º, 1º ao 4º, assiste uma aula aqui, tem uma aula específica só desse.
beleza? Aqui é só uma revisão, estou partindo do princípio que você já conhece isso aqui que eu vou te falar, então vai ser mais rápido, beleza? Ó, lembre-se que quando a gente fala de princípios fundamentais, anota o que eu estou te falando, a banca vai fazer isso com você e eu não quero que você confunda. Dentro de princípios fundamentais, eu tenho 4 divisões. O artigo 1º, vou até colocar de outras cores aqui, ó, para você não confundir. Se você entender isso aqui, ó, já é meio caminho andado, tá? Você tem que entender isso aqui. Diferente de alguns artigos, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, tá os direitos e garantias fundamentais. Lá não vai te perguntar qual inciso que está escrito isso aqui, não vai te perguntar. Agora aqui, a banca tem grande chance de te perguntar em qual dos 4 está escrito. Ele vai perguntar assim, professor, o que está escrito no artigo 1º? Não. Ela pergunta isso de uma forma implícita. E muita gente não consegue entender isso aqui e acaba sentando na graxa, porque é uma coisa muito simples, ele confunde. Então, princípios fundamentais são todos os 4. Pense comigo aqui, cuidado com o que eu vou falar aqui. A banca vai te pedir uma coisa e vai te falar outra. Quando a maioria das vezes que a banca cobra esses princípios fundamentais, ela te dá uma afirmativa que seria verdadeira, mas não é o que ela está te pedindo. Exemplo, está escrito na Constituição que um dos princípios fundamentais é defesa da paz? Sim, está cá no artigo 4º. Então, se ela me perguntar, se a questão vier assim, são fundamentos de colocar defesa da paz não é um fundamento. É um princípio, mas não é um fundamento. Professor, não entendi, vou desenhar para você. Ó, aqui tem um conjunto, matemática, né? Esse conjunto se chama conjunto dos princípios fundamentais. Dentro desse conjunto dos princípios fundamentais, eu tenho 4 subconjuntos. Esses subconjuntos são artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. O artigo 1º são os fundamentos. É aí que a sua cabeça dá um nó que na hora você não resolve a questão. Você erra e não sabe por que está errando. O 2, a gente chama de separação dos poderes, ou tripartição de poderes. Esse é o mais fácil. Esses são os objetivos. E o artigo 4º são os princípios que regem as relações internacionais. Certo? Então, se a banca te falar, são princípios, vale os 4. Se ela te perguntar, são fundamentos, é só o artigo 1º. Se ela te perguntar só objetivos, é só o artigo 3º. Se ela te perguntar só os princípios que regem as relações internacionais, é só o artigo 4º. Então tem que ter muito cuidado com o que a questão está te perguntando. Então vamos lá. Se a questão estiver te pedindo fundamentos, você tem que responder só aqui. Se ela estiver te pedindo princípios fundamentais, todo fundamento é um princípio fundamental, mas nem todo princípio fundamental é um fundamento. Cuidado com isso. Então se a banca te pedir fundamentos, a IBGP faz isso direto, você vai responder só o artigo 1º. Então, ó, do artigo 1º, eu tenho o que chamamos de fundamentos. Fundamentos. São fundamentos da República Federativa do Brasil. Aí eu tenho, vou colocar na tela para você, os princípios que regem as relações internacionais no 4º, que as pessoas confundem muito com o artigo 1º. Porque no artigo 3º os objetivos são mais longos. No artigo 4º são curtinhos, igual esse aqui. E muita gente confunde o artigo 1º com o artigo 4º e o artigo 3º com o artigo 4º também, a gente vai ver isso aqui. Então não confunda o que eu vou falar com você aqui agora com o princípio que rege as relações internacionais. Aqui são os fundamentos, é a base da República Federativa do Brasil. Então vem comigo aqui, ó. Artigo 1º da Constituição, fundamentos. Né? Dentro do título 1, eu tenho o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, o fundamento 1 aí, né? Inciso 1, soberania. O 2, a cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Anote isso. Chance de cair na sua prova, grande. Chance de cair na sua prova, grande chance de cair o artigo 1º. Então, como é que você vai lembrar dos fundamentos? O mnemônico que muita gente conhece. Só que não adianta saber isso aqui, porque a pessoa sabe isso aqui às vezes e não entende o que a banca está te perguntando. Ou a banca tenta te dar uma rasteira nisso aqui. Só se de vaplo. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa
e pluralismo político. Cuidado com esse pluralismo político. A banca costuma mudar para pluralismo partidário e te confundir. Ou pluralismo do plu aqui, por isso que não adianta saber só mnemônico se você não sabe o que o plu é de pluralismo político. Então, se a banca te pedir fundamentos, a resposta tem que estar só aqui, ó. É muito comum a banca te pedir, fala, são fundamentos da República Federativa do Brasil, e te der alguma coisa que está escrito aqui. Aí você vê, mas isso está escrito desse jeito na Constituição. Está escrito lá, promover o bem de todos, sem distinção de raça, sexo, cor, origem, sem nada disso. Uai, se tem isso na Constituição, não pode estar errado. Não, porque não é o que te pediu. Não é o que te pediu. Então, muito cuidado com isso. Às vezes te pede os princípios, conta tudo, e às vezes te pede só os fundamentos. Fundamentos só se diva plu. Então, se te pedir só fundamentos, a resposta tem que estar no artigo 1º. Continuando o artigo 1º, eu tenho o parágrafo único do artigo 1º, que muita gente negligencia, não sabe, né? Que também faz parte aí dos fundamentos, que fala que o Brasil é uma democracia. O que está escrito aí, ó? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Ou seja, se todo poder vem do povo, povo, demo, mais cracia, poder. Poder do povo. Mas quem governa são quem governa são as pessoas que nós elegemos. Por isso que é uma democracia. Nós elegemos representantes, representantes nos representam, como o próprio nome já diz. Se não está bom, é porque estamos escolhendo de forma errada. Então, a culpa é toda nossa, né, se tem lá pessoas que não estão fazendo jus ao que deveriam fazer. Então, hoje o Brasil é uma democracia, são pessoas que a gente escolheu. Ponto final. Temos que escolher melhores pessoas se quem está lá não está dando certo, certo? Somos uma democracia. A gente que escolhe, estamos escolhendo mal, tem que melhorar a escolha. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Esse é o mais fácil, esse aqui dificilmente a banca vai te confundir, mas lembrando que são 3, tá? Outra coisa, eu já vi a banca fazer o seguinte, são poderes da União dependentes e harmônicos entre si. Os 3 poderes da União são independentes. É muito fácil isso aqui, só que tem muita gente que erra uma coisa simples, né? Não confunda, ó. São independentes, não confunda esse aqui, ó. Independentes com dependentes. Às vezes a prova te cobra só atenção, né? Claro que não podem ser dependentes. Tem que ser, claro que não podem ser dependentes um do outro, senão não faria nem sentido ter os 3 poderes, né? Se um dependesse do outro. O legislativo, o executivo e o judiciário, né? Via de regra que o legislativo elabora as leis, o executivo administra, né, e executa as leis, como o próprio nome já diz, o judiciário julga eles. Aqui a gente tem um sistema de freios e contrapeso, onde um dos poderes não depende um do outro, mas um serve como fiscal aqui, meio que direto ou indiretamente do outro. Resumindo essa parte que não vai cair muito aprofundada na sua prova. O artigo 3º, esse você tem que ter uma atenção maior do que o artigo 2º, porque ele fala o seguinte: se o artigo 1º é os fundamentos, lembrando que até o artigo 3º aqui, até o 4º, né, são princípios fundamentais, né? Não estou falando de princípio ainda. Só que eu tenho um princípio que é um fundamento, eu tenho um princípio que é o 2, que é a tripartição de poderes, ou a separação de poderes, e eu tenho um princípio que são princípios que são objetivos, ó. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Objetivos é onde o Brasil quer chegar. A Constituição é de 5 de outubro de 1988, em 5 de outubro de 1988, balizaram, né? Colocaram balizas aqui para determinar os objetivos que o Brasil deveria conquistar. Lembrando que isso aqui são normas pragmáticas, ou seja, são normas que visam aí um ideal a ser cumprido, meio que uma utopia. Vai ser cumprido? Não necessariamente, porque não é uma norma aí que tem um efeito imediato, é uma norma pragmática que visa aí para o futuro. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Outro dia eu vi uma banca colocar livre, justa e solitária. Eu até acho que é um erro de português lá, depois eles reconsideraram isso aqui. Mas, ó, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Estou falando mais rápido porque a gente está numa revisão aqui, tá? Tem que ser rapidamente. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. Lembre-se que isso aqui são normas que visam aí o futuro, são objetivos. Qual é o seu objetivo? Passar no concurso público. Como eu falo que são objetivos, a Constituição trouxe aqui verbos, tá vendo? Para determinar quais são os objetivos. Todos são verbos. Então você vai falar o seguinte, ó, peguei o pulo do gato aqui do professor. Toda vez que vier um verbo, é um objetivo.
e é aí que você cai do cavalo, né? Você entra na graxa. Porque nem sempre são 5 verbos, são 4 incisos, 5 verbos, porque o inciso 3 tem 2, né? Construir, garantir, erradicar, reduzir e promover. Então, toda vez que vier verbo, vai ser um objetivo? Via de regra, sim, mas não conte com isso para a sua prova. Porque aqui, ó, legislativo, executivo, judiciário, e aqui eu tenho o problema da banca substantivar o verbo. Em vez de colocar garantia, a banca pode colocar a garantia. Mesmo assim, continua sendo um objetivo. Se eu falar que o seu objetivo é ser aprovado no concurso público, ou a aprovação no concurso público é a mesma coisa. A banca costuma fazer isso aqui. Cuidado para não ter uma pegadinha dentro de outra pegadinha. Cuidado para a banca não colocar a garantia no lugar de garantir, mas o que ela estiver te pedindo é um fundamento. Se ela estiver te pedindo um fundamento, independente de estar a garantia ou garantir, os dois estão errados. Se ela te pedir um fundamento, um objetivo, aí sim, tanto garantir quanto a garantia são corretos. Então, se te pedir um objetivo, ó, objetivo, são objetivos da República Federativa do Brasil. Aí tá os 4 verbos, 5 verbos, 4 incisos, lembrando que ele pode substantivar o verbo. Se te pedir um objetivo, tendo o verbo no infinitivo, né? Construir, erradicar, reduzir, promover e garantir, construir, erradicar, reduzir e promover. Se tiver um desses verbos, é um objetivo, obviamente você vai ter que ler o resto ali da sentença para saber se está tudo correto, e se tiver também o substantivo. Como eu vou substantivar esses verbos sem mudar o sentido? Aqui eu posso colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aqui eu posso colocar a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais. Promoção do bem de todos. Então, cuidado. Outra coisa que a banca tem mudado bastante é aqui na garantia, está garantir o desenvolvimento nacional e está aqui, reduzir as desigualdades sociais e regionais. A banca tem mudado isso aqui, ó, colocando garantir o desenvolvimento regional e reduzir as desigualdades nacionais. Cuidado, tá? Quando eu falo em reduzir, eu falo de regionais. Quando eu falo em garantir, eu falo de nacional. A banca tem mudado isso aqui bastante também, que é uma forma nova de cobrar isso aqui. São objetivos. Então, o artigo 4º vem falando o quê, professor? O artigo 4º é um princípio também, mas, todavia, contudo, ele traz para a gente os princípios que regem as relações internacionais. Ou seja, como o Brasil se relaciona com os países que estão à margem, não necessariamente os países vizinhos, os outros países. Então, o primeiro aqui dos princípios que regem as relações internacionais, eu tenho da independência nacional, ou seja, o Brasil não depende de outro país. Aí está diretamente ligado ao fundamento da soberania, né? Mas aqui, ó, nessa independência nacional, diferente de soberania, que é o fundamento, aqui é um princípio fundamental, que é um princípio que rege as relações internacionais. Também prevalece direitos humanos, autodeterminação dos povos, esse aqui eu quero que você marque e anote, que são os dois que caem mais. A banca costuma mudar esse autodeterminação para determinação dos povos, o que está errado. É autodeterminação, é o povo daquele país se autodeterminar, escolher os seus representantes, fazer suas leis, não é o Brasil chegar lá e impor alguma coisa. Não intervenção, poderia estar os dois juntos, né? Da mesma forma que o Brasil acredita que cada povo pode se autodeterminar, ou seja, criar as próprias leis, escolher os próprios governantes, o Brasil também tem um caráter de não intervir, diferente de alguns países do mundo que tem esse caráter de intervir no outro país. Igualdade entre os estados aqui com letra maiúscula, e aqui está de forma correta, nem sempre na Constituição vem correta, ou seja, estados aqui quer dizer países, né? Defesa da paz, Brasil também preza pela solução pacífica dos conflitos. Eu já vi uma banca que colocou solução bélica dos conflitos, muito cuidado com isso, solução pacífica dos conflitos, é uma tentativa, né? Obviamente, se alguém atacar o Brasil, não vai ser resolvido dessa forma, mas o princípio que tem que seguir aqui, ó, tem que ser a solução pacífica dos conflitos. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, concessão de asilo político, que está diretamente ligada ali à não extradição do estrangeiro que comete crime político ou de opinião. Outra coisa que caiu na prova recentemente de Polícia Penal, que muita gente errou, infelizmente. Fala o seguinte no parágrafo único, que ainda é um princípio que rege as relações internacionais. Ó. Princípios que regem as relações internacionais. É o parágrafo único. Ó. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. O que a banca fez recentemente? Mudou de América Latina para América do Sul, formando uma comunidade sul-americana de nações. Não é a mesma coisa, né, gente? Cuidado com isso. América Latina são os países que falam aqui
aqui no nosso continente, obviamente, que falam o português do Brasil e o espanhol dos outros demais países, com exceção aí do Canadá e dos Estados Unidos. Quando eu falo América do Sul, eu falo da Colômbia para baixo ali. Não preciso nem explicar a geografia aqui, né? A América do Sul é uma coisa, a América Latina é outra. Essa integração que vem buscando o parágrafo único aqui é a integração da América Latina. Cuidado, 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 para você não confundir com a América do Sul. Caiu essa pegadinha numa prova recente, muita gente escorregou na banana aí, caiu na graxa. Cuidado com isso, beleza? Dito isso, vou colocar no quadro mais uma vez para você aqui, ó. Esses são os princípios que regem as relações internacionais. Tá vendo que não dá para confundir? Internacionais. Não dá para confundir nenhum deles, mas tem que saber o que a banca está te pedindo. Se ela te pedir um princípio fundamental, é tudo. Dificilmente ela pede assim, ela geralmente pede separado. Eu quero os fundamentos. Aí ela coloca 2 objetivos e coloca lá para te confundir. Eu quero fundamentos, te coloca um princípio que rege as relações internacionais. Ou ela te pede um objetivo e coloca um dos 2. Esse aqui dificilmente coloca para misturar, porque ele é mais, né, mais diferente. Só a separação dos poderes. Aí te pede um princípio que rege a relação internacional e coloca lá soberania, que não tem nada a ver. Beleza? Cuidado com isso aqui. A gente vai entrar agora no artigo principal da sua prova e é onde a gente vai gastar a maioria do tempo aí. Artigo 5º da Constituição. Artigo 5º da Constituição, eu não posso ser leviano e falar com certeza, porque eu não tenho acesso à prova, graças a Deus, né? Se eu tivesse acesso à prova, estaria errado. Mas, contudo, todavia, pela experiência desse professor, que é artigo 5º, dificilmente a banca vai conseguir elaborar uma prova sem colocar nenhuma questão de artigo 5º. Então, eu posso falar aqui quase com 100% de certeza, um 99,999, tipo teste de DNA, que vai ter uma questão de artigo 5º, no mínimo uma questão. Porque o artigo 5º aqui, para você que está querendo fazer o concurso na área de segurança pública, ele é o mínimo que você deve saber. E a banca vai cobrar alguma coisa de artigo 5º ali, eu não vou tirar o 0,0001% de chance de não cair, beleza? Então, vamos ver o artigo 5º da Constituição, que até hoje eu não vi em nenhum concurso que não tenha caído. Concurso de segurança pública, então, é chefe para cair, beleza? Então vamos lá. Artigo 5º da Constituição. Os direitos e garantias... É o título 2, o artigo 5º, o capítulo 1, é o que vai cair para você. Não preocupe do artigo 6º em diante, que não tem, tá? Ó. Dos direitos e garantias individuais e coletivos, artigo 5º, o caput, ele... Pera aí, deixa eu só ver por que está travando aqui. Ah, beleza. É o artigo 5º, o caput aqui você tem que saber, né? O caput. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança, propriedade nos termos seguintes. Lembrando que esses direitos do artigo 5º são garantidos não somente aos brasileiros, também aos estrangeiros residentes do país. Tem gente que vê isso aqui na prova e acha, não, peraí, a Constituição vai garantir direito de estrangeiro, mas o artigo 5º trata dos direitos básicos, a gente chama de direitos de primeira geração, né? É o direito à vida, o direito de ir e vir, é o direito de ter a propriedade, o direito da segurança, a gente fala aí de segurança jurídica, a segurança aí para andar, né, para se locomover, o direito à liberdade, igualdade, o princípio ali, principalmente do direito francês, liberté, igualité, fraternité, o primeiro aí, né, o liberté, igualité, está aí no artigo 5º, são direitos de primeira geração. Fraternité, que seria o terceiro, está ali do artigo 6º em diante, para você não cair. Então, esse artigo 5º é muito importante para a sua prova, que ele é um direito tão primordial que até os estrangeiros residentes do país têm esses direitos. Não precisa nem ser brasileiro para tê-los. Lembrando que o STF já bateu o martelo que alguns desses direitos, como direito à vida, direito de ir e vir, até os estrangeiros não residentes do país, ou seja, todos os seres humanos têm direito. Você vai ver que muitas coisas aqui estão muito parecidas com o que está lá na DUDH, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então vamos lá. Do artigo 5º, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber tudo, mas eu vou pontuar para você o que eu acho que tem mais chance de cair na sua prova, beleza? Pontuando, eu não vou falar todos, obviamente, a gente tem aula aqui para falar de todos. Lembrando que se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações para você ser avisado em primeira mão aí. E também tem outros vídeos aqui que você pode assistir, beleza? Para você já não perder o nosso canal de vista. Ó, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Por que as bancas cobram muito esse inciso 2 do artigo 5º? Cobra porque você vai ser um guarda municipal, se Deus quiser. E o guarda municipal tem que saber que a autoridade dele está baseada numa lei. Não é o guarda municipal que para alguém e fala 10 horas da noite, eu quero todo mundo para dentro de casa.
Se não existe uma lei falando isso, a pessoa não é obrigada a entrar. Então a pessoa vai te questionar, vai dar um estresse, você vai ter que prendê-la por um desacato que talvez você mesmo provocou. Dito isso, a banca quer saber se você sabe o princípio da legalidade. O princípio da legalidade aqui é diferente do princípio da legalidade lá do artigo 37 do direito administrativo. Não confunda. Então, no artigo 2º fala, ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. E também não precisa deixar de fazer nada se não tem proibindo. É o princípio da legalidade, ó. Artigo 5º, inciso 2. Artigo 5º, inciso 2, princípio da legalidade. O que é que nos diz o princípio da legalidade? O princípio da legalidade do artigo 5º não é o princípio da legalidade do 37, tá? Diferente do 37, que trata da administração pública lá do direito administrativo. Esse aqui é o princípio da legalidade do artigo 5º. Fala que toda pessoa não é obrigada a fazer nada que a lei não obrigue ou deixar de fazer uma coisa que a lei não proíba. Ou seja, eu posso fazer tudo que não é proibido. Tudo que não é ilícito, eu posso fazer. Ah, como é que eu vou saber o que eu posso fazer? Qualquer coisa que não seja proibida. Como é que eu tenho que saber o que eu sou obrigado a fazer? Qualquer coisa que te exija, diferente lá do artigo 37, que eu não vou entrar no mérito aqui. Então, o artigo 5º, inciso 2, trata do princípio da legalidade. Olha lá, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Eu já vi a banca colocar uma vírgula aqui, ó, e colocar assim, e também da autoridade competente. Se o cara da vigilância sanitária chega lá e prende a mercadoria porque ela está vencida e pede para jogar no lixo, é porque existe uma lei. Eu vou incinerar, vou jogar no... Existe uma lei falando que ele tem aquele poder discricionário ali para fazer aquela fiscalização. Então, muito cuidado, que a banca pode cobrar isso aqui um pouco mais a fundo, perguntando qual o princípio da legalidade, qual dos princípios está elencado nesse inciso, ou coloca os princípios e coloca qual inciso. Então, já vi cair isso aqui na prova, mesmo sendo letra de lei, tá? Esse aqui, ó, cuidado também, está diretamente ligado à função que você quer desempenhar. Ó, ninguém será submetido a tratamento, a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Não tem exceção. Lembre-se, não existe direito absoluto. Ó, não existe direito absoluto. O direito maior que todos nós temos é o direito à vida, não é? O direito à vida, ele pode ser violado? Pode. Se a pessoa tiver numa situação de guerra, num crime de guerra, ela tem pena de morte no Brasil. Se a pessoa estiver assaltando um policial ou alguém, pode agir em legítima defesa e tirar a vida dela. Então, dependendo da circunstância, a pessoa pode perder até o seu bem maior, que é a sua vida. Então, nem o direito à vida, que é o direito primordial, ele é absoluto, ou seja, não gera exceção. Então, não existe direito absoluto, mas existe garantia absoluta. O que isso aqui está falando o seguinte, ó? O artigo 5º, inciso 3, está dizendo o seguinte, ó, eu, o Estado, estou te dando a garantia que eu não vou te torturar, não vou fazer você sofrer tratamento desumano ou degradante. Então, ó, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Se fizer, vai sofrer as sanções penais cabíveis. Então, não existe exceção aqui. Então, trata-se de um direito absoluto? Não, é uma garantia absoluta. Não tem exceção. Por que eu estou falando isso? Porque a banca costuma colocar uma vírgula aqui, ó, e coloca assim, ó, salvo em caso de tortura, salvo em caso de terrorismo, salvo em caso de sequestro. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Não existe exceção para a tortura. O que é a tortura? A tortura é castigo físico, né, mental, aplicar castigo físico ou mental, a pessoa que está sob o seu domínio, ou para obter informação. Então, está diretamente ligado com a atividade aí de segurança pública. Esse aqui cai porque a pessoa coloca aqui, a banca coloca que é permitido o anonimato e é vedado. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Você é livre para dizer o que pensa, desde que não faça isso de forma anônima. Tem a maioria das bancas muda isso aqui, ó, para permitido o anonimato, tá? Ó, vamos lá, agora, esse aqui, ó. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, a inviolabilidade do domicílio. Ó, artigo 5º, inciso 11, chance de ter na sua prova, grande. Lembrando que agora a gente está falando de um inciso que tem na maioria das provas. Ó, inviolabilidade do domicílio. Domicílio é o asilo inviolável. A sua garantia de privacidade, na intimidade do seu domicílio, é um direito absoluto? Não.
pode ser que em algumas situações a pessoa não permita entrar no domicílio sem o consentimento do morador e vai ser invadido esse domicílio sem considerar-se um crime, sem considerar-se uma invasão de domicílio. É uma invasão legal. Ela tem excludentes de licitude. O que é excludente de licitude? Tem um fato típico, mas ele é excluído por uma questão específica do caso concreto. Exemplo, 4 situações em que entrar na casa de uma pessoa sem o consentimento dela é permitido. 4. Dessas 4 situações, vou até colocar aqui de cor diferente para você não esquecer isso aqui, ó. 4 situações, vou colocar de preto. Ó. E uma situação eu vou colocar de azul, para você não esquecer isso aqui. A primeira situação não precisa preocupar com essa ordem, só preocupe com o que tiver na seta azul aqui, tá? A primeira situação, flagrante delito. A segunda, desastre. E a terceira, prestar socorro. Cuidado com isso aqui, tá? Ou por determinação judicial, ou ordem judicial. Então, pegadinha para cair na sua prova. A primeira é trocar essa determinação judicial para determinação policial. Não é a autoridade policial que determina a entrada no domicílio sem o consentimento do morador. Tem que ter um mandado judicial, uma ordem judicial, uma determinação judicial. Uma determinação judicial pode-se entrar na casa somente durante o dia. Porque aqui já tem uma investigação, já tem um processo. Ah, mas a pessoa vai fugir. Cerca a casa e espera ficar durante o dia. Esses 3 aqui, eu tenho uma coisa que eu chamo de caráter de urgência. Ó, urgente. Esse não dá para esperar. Por que eu coloquei de preto? Porque pode ser durante a noite, inclusive. Pode ser durante o dia, pode ser durante a noite. O dia aqui, o céu tá azul, né? Então, o céu tá azul, ó, determinação judicial, durante o dia. O céu tá azul. Ah, quantas horas? Para o direito constitucional, não se preocupe com isso. Beleza? O céu tem que estar azul, tem que estar de dia. Esse não. Tem um caráter de urgência, ó, flagrante delito, cometeu um crime, acabou de cometer, desastre, né? Caiu um barranco lá, prestar socorro, tem alguém fartando, você não vai pedir o consentimento do morador, você vai entrar. 3 situações em que pode entrar qualquer hora do dia ou da noite, que tem o caráter de urgência, e a determinação judicial, essa dá para esperar, né? Se o Estado aí vai determinar judicialmente que um domicílio, possa entrar uma pessoa no domicílio, que seja da maneira menos gravosa possível, né? Menos invasiva, se assim eu posso dizer, durante o dia. Então, cuidado com isso aqui, chance de cair na sua prova, muito grande. Vamos ao próximo inciso, que eu aposto para cair na sua prova. Esse aqui, a banca gosta demais. Ó, é assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Cai demais isso aqui, tá? Diferente dessa aqui, ó, diferente do anonimato aqui é manifestação de pensamento, ó. Aqui é o que eu penso. O que eu penso, eu posso dizer, desde que não seja de forma anônima, que eu vou responder isso civilmente, penalmente, administrativamente. Agora, aqui não. Aqui é informação. Essa informação não quer dizer manifestação de pensamento. Lá, manifestação de pensamento é o que eu penso. Aqui não. Ó. Aqui, o acesso à informação é uma denúncia de crime, 181, é um informante, né, que antigamente chamava-se X9, hoje chama-se de informante, é uma colaboração. Essa não precisa de avisar a fonte quando necessário o exercício profissional. Exemplo, um policial teve uma informação de um morador que os traficantes estavam guardando droga na casa X. Ele foi lá, pegou a droga no dia da audiência de instrução e julgamento, ele vai ser chamado e falar, como é que você sabia que a droga estava lá? Há um informante. Aí o advogado vai perguntar, quem é o informante? Ou o policial não é obrigado a falar. Resguardar o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. Porque a partir do momento que o policial for obrigado a falar quem é a fonte dele, quem passou aquela informação, ninguém mais vai passar a informação. Por isso que nesse caso aqui cai bastante na prova. Cuidado com o inciso 15. É livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. A banca costuma mudar isso aqui para qualquer tempo. O direito de ir e vir no Brasil só é garantido em tempo de paz. Em tempo de guerra, em tempo de exceção, em sítio, defesa, também, esse pode ser limitado o direito de ir e vir aí, podendo qualquer pessoa nos termos da lei nela entrar, permanecer ou dela sair com seus bens. Aqui eu quero chamar sua atenção ao direito de reunião, que também tem grande chance de cair na sua prova. Lembrando que isso aqui é uma revisão, estou fazendo mais rápido. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas, então cuidado com as palavras, ó. Pacificamente. Outro dia eu vi uma banca que colocou com armas aqui, né? Só para pegar o cara desavisado, que é muito fácil, mas pega o cara ali que está voando. Cuidado com o que eu vou falar agora. Independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local,
sendo exigido apenas aviso prévio. Prévio aviso à autoridade competente. Cuidado com isso aqui. Direito de reunião não, em local aberto ao público. Ó, direito de reunião. Em locais abertos ao público. Cuidado com o direito de reunião. Ó, deixa eu só apagar aqui. Não está aparecendo para você na tela, não vai atrapalhar não. Ó. Direito de reunião. Ó, pacífica, sem armas, locais públicos, ou locais abertos ao público, né? Abertos ao público. Não pode frustrar outra reunião anteriormente convocada. Os requisitos. Não, cuidado com isso aqui, precisa de autorização. Mas precisa de aviso prévio. Ô, professor, não é a mesma coisa? Não. Autorização é pedir. Posso ir? Posso fazer a reunião? Aí a autoridade competente poderia falar sim, né? Posso fazer a reunião? Sim e não. Se precisar de autorização, a autoridade poderia fazer isso aqui. Mas ela está só falando, ó, as pessoas estão falando, ó, estou avisando, aviso prévio. Avisar está falando, ó, tô indo, né? Igual o homem solteiro fala, tô indo. O homem casado precisa de autorização. Eu estou falando que eu sou casado, tá? Então eu posso falar. O homem solteiro não precisa de autorização, precisa só avisar a mãe dele, mamãe, tô saindo, ó, mãe, tô saindo. O homem casado precisa de autorização, a esposa pode vetar, né? Tem o poder de veto. Mas cuidado com isso, que a banca costuma, ó, mudar isso aqui, falar que precisa de autorização e precisa de aviso. Ou falar que não precisa de autorização e não precisa de aviso. Precisa de um e não precisa do outro. Não precisa autorizar, mas precisa avisar. Beleza? Cuidado com isso. A banca tem cobrado muito essa questão. Beleza? Não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, você vai ser avisado em primeira mão. Comente aqui embaixo o que você está achando desse Vale Tudo, não só desse professor quanto dos outros. O sininho aí, o joinha, não custa nada, ajuda muito o nosso canal. Beleza? Outra coisa, se você ainda não é aluno da Vale, quer estudar aí nessa reta final, quer ter acesso a simulado, eu quero só o simulado, quero só as questões, só a apostila, comente aqui embaixo, ou que um colaborador vai te chamar, ou clique aqui embaixo no link, você vai ser direcionado, vai conversar direto ali, eu quero só isso, quero só aquilo, tem a plataforma lá que você consegue separar só aquilo que você quer nessa reta final, para você ficar aí mais tranquilo na hora da sua prova, beleza? Não deixe aí de ser um dos nossos alunos. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá. Associações, você tem que saber de associações aqui. Cuidado, não pode ter associações para fins ilícitos, né? Só para fins lícitos, e não pode ter caráter paramilitar. Associação de caráter paramilitar, ela é vedada. Vedada aqui é proibido, né? Não pode. A criação de associação e de cooperativa independe de autorização. Mais um que não precisa de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. O Estado não precisa de autorizar, não pode interferir. Para acabar com a associação, somente por decisão judicial. Lembrando que, quando vou acabar com ela, eu preciso da decisão judicial trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. Para suspender as atividades, ter suas atividades suspensas, eu também preciso de uma decisão judicial. Não necessariamente uma decisão judicial transjulgado. Então, o juiz, lá de primeira instância, ele pode suspender a associação. Ó. A associação fica suspensa até segunda ordem. Mas para dissolver, para acabar com ela, exigindo no primeiro caso, o que é o primeiro caso? Dissolvida, somente o trânsito julgado. Outra coisa, eu falei de criar associação, eu falei que não pode ter fins lícitos, paramilitar, e no viés do associado. O associado não pode ser compelido, ou seja, obrigado a associar-se ou permanecer associado. Isso é uma garantia que o Estado está te dando, que você tem o direito de associar, mas ninguém pode te obrigar a associar. Beleza? É garantido o direito de propriedade. A propriedade atenderá a sua função social. E aqui, ó, grande chance de cair na sua prova também, quando a gente fala de desapropriação. O que é desapropriação? Tirar da sua propriedade. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação.
Então, pode ocorrer por 3 motivos. Não precisa ter os 3 ao mesmo tempo. Tem um ou. Necessidade ou utilidade pública. Tem casos que vão ter os 3, tem casos que vai ter só um deles, ou interesse social. Só que quando eu vou desapropriar alguém, né, é o que a gente está mais comum de ver, essa desapropriação, ela ocorre aí com imóveis, mas pode ser uma desapropriação também de um bem imóvel, mediante justa e prévia indenização. Ou seja, tem que ser antes, tem que pagar a pessoa antes, vai indenizar a pessoa que está morando num lugar onde vai passar uma estrada, a pessoa é dona daquele imóvel, vai passar uma estrada ali. Tem que pagar a pessoa antes, justa e prévia indenização e em dinheiro. A banca costuma mudar isso aqui para títulos da dívida pública, precatório, cuidado. Se você vai tirar alguém de uma casa onde ele mora para passar uma rua, construir uma escola, tem que ser indenizado previamente e em dinheiro. Cuidado, a banca costuma mudar aqui para posterior e costuma mudar aqui para outra coisa, título da dívida pública, um monte de coisa. Ressalvados os casos previstos nessa Constituição. Aqui é diferente, ó. Se aqui eu estou desapropriando, aqui a autoridade só está usando a propriedade particular por um tempo. Na desapropriação ele perde, o proprietário perde. Aqui não, ó. A autoridade vai usar e vai devolver. No caso de iminente perigo público, a autoridade poderá usar de propriedade particular, né? Vai colocar uma escada na casa para completar um incêndio no prédio. Assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Nesse caso do uso temporário por autoridade, no caso de iminente perigo público, a pessoa só vai ser indenizada se estragar, se houver dano. Por isso que fala ulterior. O ulterior aqui é posterior. A banca costuma mudar isso aqui para anterior. Mas não faz nem sentido, né? O proprietário tem a indenização anterior se houver dano. Como é que eu sei se houve dano antes de usar? Então, e como no caso de iminente perigo público, como é que eu vou indenizar alguém? Ó, tá pegando fogo. Quanto você quer de indenização? Não faz nem sentido. Por isso que essa indenização só pode ser ulterior. Não precisava nem estar isso aqui, né? Só colocar assegurado, proprietário de indenização, se houver dano. Vai ser só depois, né? Porque não tem como indenizar alguém antes, eu não sei se houve dano ainda. Isso aqui é pleonasmo, né? Mas está aqui na prova. Outra coisa que pode cair na sua prova, cuidado, 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 esse aqui, ó. Vou trazer para você aqui, eu separei aqui, ó. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que você vai colocar aí? Princípio da inafastabilidade. Inafastabilidade jurisdicional ou inafastabilidade do juiz. Não pode excluir apreciação à lesão. Ou seja, se você levou uma demanda no judiciário, ele pode não te dar o ganho, o mérito. Ou seja, pode não te dar o valor que você está pedindo, pode não te dar o lote que você está falando que é seu, mas ele tem que apreciar. O juiz tem que, no mínimo, apreciar. Ele não pode afastar essa apreciação se for lesão ou ameaça a direito. Cuidado, não haverá, está aí para você na tela, não haverá juiz ou tribunal de exceção. Cuidado para você não confundir juiz ou tribunal de exceção com o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, o Brasil, se ele for signatário, o Brasil pode ter o Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional, sim. Tribunal ou juiz de exceção, não. Então, cuidado, tá? Tribunal Penal Internacional está lá no parágrafo 4º. Esse pode ter. Tribunal Penal Internacional, se o Brasil for signatário, se ele assinar o tratado, o Brasil pode fazer parte. Tribunal Penal Internacional é um brasileiro ser julgado por um crime talvez que tenha acontecido. Ele mandou uma carta-bomba para outro país. Ele praticou o genocídio ali junto com outros terroristas. Ele pode ser julgado no Tribunal Penal Internacional. Pode. Pode. Não quer dizer que vai ser, mas pode. O Brasil é signatário. Tribunal ou juiz de exceção não pode. Criar um tribunal para julgar aquele determinado tipo de crime, como aconteceu lá nos crimes da Segunda Guerra Mundial, o Tribunal de Nuremberg, não pode. Criar um tribunal para julgar aquele crime não pode. O Brasil pode ser signatário de um Tribunal Penal Internacional. Então, se a banca te perguntar, Tribunal Penal Internacional, se o Brasil for signatário, se ele manifestou adesão, beleza. Se falar tribunal ou juiz de exceção, é proibido. Então, ó, está escrito, não haverá, é uma garantia que o Estado está te dando, que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Não haverá. Cuidado, a banca vai colocar como se aqui ia sendo um direito, e não é, né? É uma garantia. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Em compensação, o Tribunal Penal Internacional é sim, tá? Eu vou pular alguns aqui e a gente vai falar dos crimes. Cuidado, crimes inafiançáveis, crimes imprescritíveis, crimes insuscetíveis de graça e anistia. Chance de cair na sua prova, grande, grande, grande. Então vamos lá. Que a gente conhece o mnemônico aí, né? Ração. Tem gente que coloca com 2 As aqui para lembrar, ó. Racismo, ação de grupos armados. Esses são inafiançáveis, ou seja, são crimes que não cabem fiança. Inafiançáveis.
São crimes que não pagam fiança para sair. A pessoa pode responder em liberdade, mas não mediante fiança. Não cabem fiança, são inafiançáveis. Racismo, por isso que tem um Rá de ração aqui. Lembrando que o racismo já começa com pena de reclusão. Tem banco que muda essa reclusão para detenção. Injúria racial foi equiparado ao racismo, mas para fins de Constituição é só o racismo, cuidado com isso. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Lembrando que essa ação de grupos armados aqui também é inafiançável e os dois aqui, além de inafiançável, são imprescritíveis. Deixa eu só ver se vai caber que vai, né? Deixa eu ver que cabe, ó. Imprescritíveis, ou seja, não prescrevem, imprescritíveis. Esses crimes de racismo e ação de grupos armados, Constituição, contra a instituição, o poder, não vão poder pagar fiança para sair e também não prescrevem. Cometeu um desses dois crimes, fugiu do Brasil, ficou lá 40 anos, ficou escondido no mato. O dia que ele sair, ele pode ser julgado e condenado. Ele não prescreve. Então, inafiançável e imprescritível. Eu tenho agora os inafiançáveis e suscetíveis de graça e anistia, que muita gente conhece aí por 3TH. O que é 3TH? TTT. Terrorismo, tortura, tráfico de drogas ou entorpecentes, tráfico de drogas e os crimes ditos crimes hediondos. Os crimes hediondos estão lá na lei de crimes hediondos. Todos esses, além de serem inafiançáveis, são insuscetíveis de graça ou anistia. Lembrando que isso aqui é um perdão que o Congresso ou o presidente pode dar no final do ano. Esses crimes de terrorismo, tortura e tráfico de drogas e os hediondos são insuscetíveis de graça ou anistia, mas também são inafiançáveis. Inafiançáveis são todos. Então, se te perguntar dos inafiançáveis, pode ser racismo e tortura. Se te perguntar somente dos imprescritíveis, pode ser somente esses dois. Se te perguntar somente dos insuscetíveis de graça e anistia, só pode ser esses 4 aqui. Lembrando que esses 4, obviamente que esse aqui são vários crimes. 4 palavras para você lembrar, né? 4 iniciais aqui para lembrar, lembrando que os crimes hediondos são vários crimes. Mas cuidado, se a pergunta foi inafiançável, são todos. Se for imprescritível, só esse. Se for insuscetível de graça e anistia, só esse. Se for inafiançável e insuscetível, esse. Se for inafiançável e imprescritível, esse. Mas cuidado, se te perguntar inafiançável, você vai responder qualquer um desses aqui. Beleza? Cuidado para você não cair nessa pegadinha. Porque eu já vi um aluno falar, professor, esse mnemônico é 3TH, isso aqui é ração. Como é que eu vou misturar os dois? Se te perguntar inafiançável, os dois mnemônicos entram. Então, o que são os crimes inafiançáveis? Ração 3TH. Só esse aqui, é só esse, só esse, é só esse. Mas se te perguntar aqui, olha aí, você vê o colchete aqui, tá falando tudo. Entenda isso aqui, que você já tem 50% aí de acertar a questão disso aqui. O resto é saber, né? Obviamente, primeiro você tem que entender esse conjunto, depois tem que saber o que está escrito nele para você resolver os outros 50%. Mas se você gravar tudo isso aqui, mas não gravar onde está escrito, não adianta muita coisa não. Beleza? Vamos agora. Ó, tipos de pena. Chance de cair na sua prova, grande. São os tipos de pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outros, as seguintes. Tipos de penas na Constituição. Privação ou restrição de liberdade. Essa é a mais comum, né? Deixar alguém preso. Ou privado, né? Que é preso, ou restrito. Não pode frequentar determinados locais ou determinados horários. São restrições de liberdade. Perda de bens, também. Multa, é um tipo de pena. Prestação social alternativa, né? Uma das penas aí, por exemplo, do uso de drogas é a prestação social alternativa. Suspensão e interdição de direitos, cuidado que a banca costuma colocar cassação aqui, não tem pena de cassação de direitos, tá? Suspensão e interdição tem prazo para início e fim, cassação seria para sempre. Não existe possibilidade de cassação de direitos. Existe cassação de mandato, o mandato foi cassado, mas mandato não é direito, nenhum outorga. Não haverá pena. Agora as penas proibidas no Brasil, pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19, que fala que vai ser por fuzilamento. Então, existe pena de morte no Brasil? Via de regra, não. Em caráter excepcional, sim, se houver uma guerra declarada. Lembrando que tem os crimes de guerra que são previstos com pena de morte. Não está aí na lei de crimes comuns. Caráter perpétuo, ou seja, não pode ninguém ficar preso no Brasil ad eterna. A pessoa foi condenada a uma prisão perpétua. Não tem. Ele pode ser condenado a vários anos, mas não a prisão perpétua. De trabalhos forçados também não tem, né? O preso não pode, você vai ser condenado a carregar pedra, quebrar pedra, não tem condenação. Pena de banimento, que é mandar para fora do país, e penas cruéis também não pode ter. Lembrando que eu vou falar agora de um assunto muito importante, mas eu não vou usar a Constituição para a gente não perder muito tempo, beleza?
toda prova de segurança pública tem grande chance de cair remédios constitucionais, que são as garantias constitucionais que o Estado te dá. O que são as garantias constitucionais? A essa altura do campeonato tem que estar na ponta da sua língua. Os remédios constitucionais mais comuns ali que está na Constituição, no artigo 5º, é o remédio do habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de junção e a ação popular. Vou falar de cada um rapidamente aqui, a palavra-chave de cada um para você não errar. Tem que saber isso aqui, gente. Se você não entendeu o que eu falar aqui, isso é uma revisão. Na aula disso aqui, ó, eu perco 1 hora falando só disso aqui. Mas aqui tem que ser rápido. Habeas corpus é aquele remédio, aquela garantia que o Estado está te dando quando você ou aquela pessoa que você vai entrar, para ela, né, está cerceado na sua liberdade de locomoção. Direito de ir e vir. A pessoa está presa ou em vias de ser presa. Aí, a pessoa é um remédio, um direito líquido e certo de ir e vir. Eu uso o habeas corpus. Tenho o corpo para garantir que a pessoa possa ir e vir sem ser incomodada pelo Estado. Vai colar? Nem sempre, mas pode entrar com um habeas corpus se tiver uma pessoa presa ou em vias de ser presa. Habeas data serve para 2 coisas: conhecimento dos seus dados pessoais, conhecimento de dados pessoais, ou seja, dos seus dados, conhecimento, eu quero saber o que é a minha ficha no hospital tem lá, mesmo que seja um hospital privado, que é um hospital privado, mas de caráter público. Retificação desses dados. Eu tive acesso, mas agora eu quero consertar com S e retificar com E, né? Retificação de dados. Então, o remédio constitucional do habeas data serve para essas 2 coisas, conhecimento de dados e retificação de dados. O mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, exceto habeas corpus e habeas data. Cuidado com isso aqui, tá? Porque toda vez que vê direito líquido e certo, o candidato mais afoito fecha o olho assim e marca mandado de segurança. Se for um direito líquido e certo de locomoção, tem que ser habeas corpus, tem que ser esse remédio, não pode ser outro. Se for um direito líquido e certo de conhecimento de dados, tem que ser habeas data. Se for um direito líquido e certo de retificação de dados, tem que ser habeas data. Se for outro direito líquido e certo, sem ser esses aqui, aí você pode entrar com mandado de segurança. O que é o direito líquido e certo? É aquele direito que não tem discussão. Mandado de injunção. O que é que o mandado de injunção nos diz? Quando falta a norma regulamentadora, a pessoa vai ter aquele direito previsto lá na lei. Só que a lei não foi regulamentada e a pessoa não consegue exercer o direito porque falta a lei. O legislativo deveria fazer a lei e não fez. O que ele vai fazer? Ele vai entrar no Poder Judiciário. Todas essas aqui são garantias que você pleiteia junto ao Poder Judiciário, falando o seguinte, ó, falta norma regulamentadora. Eu não estou conseguindo exercer o meu direito porque o Estado falou que ia regulamentar e não regulamentou. Então, faz para mim essa norma, mesmo que seja para valer só nesse momento, porque eu preciso exercer esse direito. Aí eu entro com o mandado de injunção, que é um mandado que fala assim, falta uma norma, faça essa norma valer para mim, porque eu preciso exercer meu direito. A ação popular, como o próprio nome já diz, ela é uma ação que não... Tudo aqui ó, tem interesse próprio, aqui é o interesse da coletividade. Quando alguém está jogando lixo fora, num local, com a prefeitura, obviamente, né? Se for um cidadão comum, você vai chamar a polícia e vai mandar prendê-lo. Né? Eu vi o cara jogando lixo, tá a filmagem aqui e tal. Se for prefeitura que estiver poluindo, depredando o patrimônio histórico, aí você vai entrar com a ação popular. Essa ação popular aqui, ela visa a coletividade. Por isso que para promover tem que ser cidadão. Não é qualquer pessoa que pode entrar com ação popular, tem que ser cidadão. Lembrando que essas 2 primeiras são 0,800, ou seja, não paga. 0,800 não paga. Essas outras aqui, via de regra paga, obviamente, se a pessoa tiver justiça gratuita, não é uma via de regra paga. Essa aqui, ó, ela só paga se tiver de má fé. Má fé. Se tiver de má fé, paga. Ou seja, a pessoa fez isso aqui só para atrasar a vida do prefeito. Paga. Via de regra não paga, tá? Mas essa aqui não paga de jeito nenhum. Essa aqui só paga se tiver de má fé. Aí de má fé você vai pagar os honorários da sucumbência, ou seja, você vai pagar o advogado da parte contrária ainda. Lembrando que pode cair na sua prova de várias formas. Tá com dúvida em remédio constitucional? Assiste a nossa aula específica de remédio constitucional aqui. Beleza? Dito isso, vamos agora ao artigo que pode estar na sua prova, porque a banca colocou, que é o artigo 29. O artigo 29 e o artigo 144 vai ter pelo menos uma questão na sua prova. Por quê? Porque o artigo 144 e o artigo 29, principalmente em Guarda Civil Municipal, está caindo em todos os concursos aqui, ó. O município rege-se por lei orgânica, isso aqui você tem que saber. A votação cai muito pouco, eu não vou entrar nesse mérito aqui, lembrando que a gente tem aula específica só disso aqui. Inclusive, tem aula para uma guarda municipal, não sei se é essa, que eu falei que uma aula, 30 minutos, falando só de artigo 29.
Então dá uma olhada nessa aula aí, beleza? O dia da posse do prefeito, né? De 1º de janeiro do ano subsequente da eleição, ou seja, ano que vem tem. Essa quantidade de vereadores por município, eu sugiro que você pesquise o seu município, que não vai te perguntar de todos, mas pode te perguntar do seu município. Então, olha o seu município e a quantidade de habitantes e olha a quantidade de vereadores, que pode te perguntar especificamente no município de Leopoldina. Beleza? Então, vamos lá. Isso aqui é muita coisa, então a gente não tem esse tempo para falar de um por um. Eu tenho uma aula aqui só disso aqui. Tem dúvida, artigo 29, tem que ler todos, tá? Tem que ler todos. Não tem como aí pular esse artigo 29 se você ainda não leu ele. Eu não vou entrar aqui porque é muita coisa. Agora, os crimes de responsabilidade, esse eu vou falar, porque esse tem grande chance de cair na sua prova. Parágrafo 2º do artigo 29. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo, ou seja, passou dinheiro para mais. Se ele passou dinheiro para mais, ele pode responder por crime de responsabilidade, lembrando que tem as sanções lá dos crimes de responsabilidade. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou seja, ou enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Então tem 3 formas aí, ó, 3 formas do prefeito responder o crime de responsabilidade. Mandar mais dinheiro, mandar fora do prazo ou mandar menos. O orçamento fala 10 milhões, ele mandou 11. Responde crime de responsabilidade, pode responder. O dinheiro fala 10 milhões, ele mandou 10, mas mandou depois do dia 20, pode responder. Lá fala 10 milhões, ele mandou 9, também pode responder. Mandou fora do tempo, mandou para mais, mandou para menos, pode ter o crime de responsabilidade. Dito isso, tem que saber, tá? O artigo 29 aqui e o 30 tem que saber. E agora a gente vai no artigo 144, que o artigo 144 vai ter pelo menos uma questão na sua prova. Lembrando que o artigo 144, no finalzinho, que tem um parágrafo 8º do artigo 144, que a chance dele estar na sua prova é enorme. Então, ó, artigo 144, chance de estar na sua prova, muito grande. Ó, vou colocar na tela para você. Deixa eu pegar aqui na tela para você. Ó. Artigo 144, trata das polícias, lembrando que a Guarda Municipal foi equiparada aqui é um órgão de segurança pública pelo STF, mas na Constituição ainda não consta que Guarda Municipal, já tem até uma PEC, que é o Projeto de Emenda Constitucional, tentando transformar a polícia, a Guarda Municipal em Polícia Municipal. Quando tenta transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, vai tentar incluir ela aqui, talvez criar mais um inciso, né, como colocou as polícias penais aqui. Lembrando que temos as polícias e esse rol do artigo 144 nos diz quais são os órgãos de segurança pública. Se te perguntar de acordo com a Constituição, você vai responder o que eu estou falando aqui, beleza? Se te perguntar de acordo com o novo entendimento do STF, a Guarda Municipal pode ser equiparada às polícias, né, um órgão de segurança pública. Equiparação por questão do STF. Te perguntar de acordo com a Constituição, ainda não é. Então, de acordo com a Constituição, ó, de acordo com a Constituição, porque a sua prova é letra de lei, dificilmente vai te perguntar uma coisa de STF. Quando a prova é muito específica, aí sim, te perguntar de acordo com a STF, GCM foi equiparada a um órgão de segurança pública. De acordo com a Constituição, ainda é a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, cada estado tem o seu, Polícias Militares, cada estado tem o seu, e os Corpos de Bombeiros Militares, idem. E também as últimas aí, ó, Polícias Penais, que são divididas em federal, distrital, que é do Distrito Federal, e estaduais. Esse rol aqui tem chance de cair na sua prova dessa forma. Lembre-se de um por um. E agora, para a gente finalizar, né, fechar aí com chave de ouro, o inciso que, assim, se eu pudesse apostar umas fichas... ô professor, você quer apostar que o que vai cair na sua prova? O que você apostaria? Isso aqui, ó. Parágrafo 8º. Por quê? Porque isso aqui é a parte da Constituição que trata das guardas municipais, que embasa toda a criação das guardas municipais em qualquer cidade do Brasil. Está escrito o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais. Qual a função das guardas municipais? Qual a função das guardas municipais nos municípios? Esse poderão aqui, cuidado com o verbo, tá? Eu já vi banca colocando esse verbo aqui em deverão, é poderão. Os municípios não têm obrigação de criar as guardas municipais, eles podem criar. Destinadas a quê? Qual que é a função constitucional
da Guarda Municipal. Obviamente que está aqui, ó, conforme dispuser a lei. Tem a lei da Guarda Municipal, que é a Lei 13.022 de 2014, que tem outras atribuições lá mais específicas, mais detalhadas. Aqui a gente tem as atribuições constitucionais. As atribuições constitucionais, por exemplo, da Polícia Militar, que está aqui, ó, cabe à Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, mas a Polícia tem muito mais atribuições infraconstitucionais. Os Corpos de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei, atividade de defesa civil. Então, para fechar com chave de ouro, Polícia Penal, estabelecimento, cabe a segurança de estabelecimentos penais. Lembrando que a Polícia Militar, junto com os bombeiros, são forças auxiliares e reservas do Exército, não é das Forças Armadas, tá? Do Exército, cuidado com isso aqui. E subordina-se juntamente com as polícias civis e as polícias penais aos governadores de estados. As outras polícias aqui, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal e a Polícia Penal Federal se subordinam ao presidente da República. E os municípios, né, pode ser constituído e vai se subordinar ao prefeito, lembrando que qual que é a função da Guarda Municipal na Constituição? Proteção de seus bens, dos bens de quem? Dos municípios, né? Do município em questão em Leopoldina. Serviços e instalações conforme dispuser a lei. Beleza? Dito isso, se você puder salvar alguma coisa, salva esse parágrafo 8º aqui, que tem grande chance de cair na sua prova. Um abraço do professor Magno Assis. Nós chegamos aqui ao final da nossa transmissão. Eu vou te agradecer se você conseguiu ficar até o final, porque é muito maçante, né? Uma hora aqui falando de um conteúdo que talvez não seja tão comum para você, que é direito. Eu sou formado em direito, mas pode ser que você não seja. E é um conteúdo mais maçante, mas que você tem que saber, né? Português, direito constitucional, isso aí faz diferença grande na sua prova. Todas as matérias, mas são as matérias assim que quando a pessoa consegue gabaritar, ela vai bem na prova. Um abraço, professor Magno Assis, @MagnoAssis44. Qualquer dúvida pode me chamar lá. Não se esqueça, se você ficou até aqui, não se inscreveu, não custa nada, se inscreva no canal, ative as notificações, que é o sininho aí, deixe seu joinha, comente aqui embaixo de qual cidade você vai sair para fazer a prova, se você é de Leopoldina, quais as suas expectativas para a prova. Se você tem alguma dúvida, eu vou ler todos os comentários aqui, se eu puder, e vou responder todos que eu puder, beleza? Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Fala pessoal, aqui nós estamos passando com vocês a nossa Semana Vale Tudo, a nossa super revisão para a Guarda Municipal de Leopoldina, né? Você ir preparadíssimo para a sua prova no próximo domingo. E aqui embaixo nós temos os nossos simulados, tem um link dos nossos simulados aí para você baixar o nosso pacote de simulados e estar exercitando de acordo a banca pode cobrar na sua prova. Então embaixo aqui o link de simulados, baixe o nosso pacote e comece, né, exercitar aí nessa reta final. E ainda, né, reforçando com vocês, no próximo domingo nós faremos, né, a correção da prova da Guarda Municipal de Leopoldina. Para isso, precisamos que você mande ali, né, uma foto escaneada da sua prova no WhatsApp do Vale Concurso, para nós fazermos ali a correção da prova no nosso canal do YouTube ao vivaço. Então já coloca na sua agenda aí, depois da sua prova você vem aqui para o canal do YouTube para nos acompanhar na correção da GCM Leopoldina. Vamos lá, simulado, reta final, aqui vale a pena.